Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de tecido nervoso. Nessa aula nós vamos abordar por completo o capítulo do Junqueira e Carneiro de Histologia Geral, mais especificamente sobre tecido nervoso. Mas calma, não desespera. Eu não vou fazer uma aula só de 3 horas de duração, nós vamos cortar essa aula em 5 videoaulas. E essa é a segunda aula deste conteúdo, onde nós vamos abordar a classificação funcional dos neurônios, vamos falar sobre potencial de membrana e falaremos também a respeito da comunicação sináptica. Então, uma aula bem interessante, com assuntos bem legais, e eu tenho certeza que você vai gostar. E já com essa certeza eu já peço, dá um curtir nessa aula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque você já sabe que isso ajuda com que o canal cresça e a gente se empolgue cada vez mais para fazer vídeo para vocês. Também não deixe de se inscrever e de nos seguir no Instagram, prof.otavioplazzi. Tenho postado muitas dicas legais lá, aulas do IGTV, tenho certeza que vai ser muito útil para você. Bom, chega de papo. Vamos dar sequência, segunda aula do conteúdo de tecido nervoso. Boa aula! Então, a partir de agora, nós vamos estudar a classificação funcional do neurônio. Ou seja, nós vamos separar os neurônios quanto à sua função, quanto à sua importância, à sua atividade. Também tem 3 tipos. Neurônios motores, sensoriais ou sensitivos, pode usar as 2 formas, e interneurônios. Os neurônios motores, eles são conhecidos por controlarem órgãos efetuadores. Por exemplo, glândulas e fibras musculares. Os neurônios motores são aqueles que conduzem o impulso do sistema nervoso para o órgão efetuador. Naquela via que eu falei no início do nosso curso, de via eferente, ou seja, efetuadora. Então ali eu tenho neurônios motores que envolvem ou que conduzem ou que levam a resposta de motricidade, de movimento. Por isso chama-se neurônio motor. O outro tipo é o tipo do neurônio sensorial ou neurônio sensitivo. Esse neurônio é um neurônio que vai capturar os estímulos do meio ambiente externo, estímulos internos e enviar até o sistema nervoso, através daquela via que eu citei anteriormente, chamada de via aferente. Então, o neurônio sensitivo ou sensorial conduz as informações da periferia para o centro. Só que eu não quero que você pense que é apenas informações ambientais, não. Internas também. O terceiro tipo é o interneurônio. Ele estabelece conexões entre neurônios, fazendo com que aqueles circuitos que eu disse anteriormente, cuja complexidade varia de acordo com a complexidade da função, aconteça. Então, esses circuitos de conexão entre neurônios acontecem porque entre esses neurônios nós temos um interneurônio. Olha o nome, inter é entre. Então, quanto à função, nós temos 3 tipos de neurônios: motores, sensoriais ou sensitivos e interneurônios. Agora, nós vamos entender como que aquele processo que eu disse lá no comecinho do nosso curso, a respeito daquela inversão iônica, de fazer com que o neurônio que estava em repouso, com o interior negativo, passe a ser positivo depois do estímulo. Antes de te explicar isso aqui, eu vou te dar alguns exemplos. Já aconteceu com você de você estar num lugar e alguém virar para você e falar assim: fulano, olha aí, ó, tem um pernilongo te chupando, você não está sentindo? E você não sentiu. Realmente ele estava ali. Às vezes alguém passa, pega alguma coisa no seu bolso e você nem sente. Significa que o pernilongo ou o larápio que te roubou conseguiram promover um estímulo nos seus receptores que não foi forte o suficiente para gerar um potencial de membrana. Foi um estímulo muito pequeno. Da mesma forma que se eu for diminuindo o meu tom de voz, apesar de eu continuar falando, vai chegar uma hora que você não vai me ouvir. Se eu começar a falar... E olha que eu continuei falando. Só que o som provocado pela minha voz não foi forte o suficiente
para gerar um potencial de membrana na sua célula nervosa. Ou seja, não gerou um impulso nervoso, consequentemente o seu cérebro não captou isso. Para que esse impulso nervoso aconteça, nós precisamos entender que na membrana do neurônio existem alguns canais que, na verdade, são bombas, que têm a capacidade de colocar para dentro ou de expulsar de dentro substâncias químicas. Porque o neurônio e o meio externo do neurônio têm constituição química diferente. Fora do neurônio, nós temos uma concentração de sódio muito grande. Dentro do neurônio, a concentração de potássio é maior. E aí nós temos uma questão aqui. Tanto o sódio quanto o potássio são positivos na sua carga elétrica. Porém, o sódio é mais eletricamente positivo. É a mesma coisa de eu te dar duas notas, uma de 100 e uma de 10. Qual que vale mais? As duas são positivas. As duas vai te alegrar o dia, porque com 10 você vai lá e toma um sorvete. Mas 100 vale mais do que 10. Então, o sódio tem uma carga elétrica maior do que o potássio. Então, quando a gente faz a diferença entre o meio externo e o meio interno, chega-se à conclusão que o meio interno é negativo se comparado ao meio externo, porque o meio externo é mais eletricamente positivo. Essa configuração de potássio dentro e sódio fora é o potencial de repouso da membrana. Ou seja, se ele tiver desse jeito, não tem informação nenhuma sendo mandada para o seu cérebro. Olha lá, foi o que eu acabei de te explicar, né? A diferença de potencial é de menos 65 milivolts. Por quê? Porque o sódio fora é eletricamente mais positivo do que o potássio dentro. Então, a diferença entre os dois é de menos 65 milivolts. E essa carga dentro do neurônio de menos 65 mostra que o neurônio está em repouso. Aí, de repente, vem alguém e te toca, ou alguém fala algo perto de você e te dá um estímulo forte o suficiente. O que vai acontecer? Esse estímulo faz com que os canais nessa membrana se abram e o sódio que estava fora é colocado para dentro. Quando o sódio que estava fora vai entrando, a carga elétrica dentro desse neurônio vai saindo de menos 65 para menos 50, para menos 40, para menos 30, para menos 20, para menos 10, para 0, para 10, para 20, para 30 positivo. Na medida em que o sódio vai entrando no neurônio, aquela carga que era negativa vai ficando cada vez menos negativa até chegar em 0, depois vai ficando mais positiva até atingir 30. Quando ele atinge 30 milivolts, é o potencial de ação. Ou seja, o impulso nervoso é gerado e a informação de alguma coisa foi disparada para o cérebro através do impulso elétrico. Quando atingir os 30 milivolts, os canais que estavam colocando o sódio para dentro se fecham. De novo, o interior volta a ficar negativo, porque os canais de potássio vão mantendo o potássio lá dentro, fazendo com que dessa forma, de novo, o neurônio volte a ter menos 65 milivolts. Em razão da alta concentração intracelular de potássio, esse íon sai do axônio por difusão e o potencial da membrana volta a ser menos 65, terminando novamente o potencial de ação. Então agora eu quero que você preste bastante atenção no exemplo que eu vou te dar. Eu não sei como é que é o corte de cabelo de vocês, mas digamos que um dia você queira ousar e você corta o seu cabelo com franjinha. Durante algum tempo, por alguns minutos, aquela franjinha vai te incomodar. Você vai sentir essa franjinha na testa. O que está acontecendo? Esses neurônios que estão localizados nessa região da sua pele, que percebem o toque, são estimulados. O estímulo é novo e é forte o suficiente para fazer com que os canais de sódio se abram, o sódio que estava no exterior do neurônio vai entrando para o interior do neurônio, e na medida em que vai entrando para o neurônio, o potencial de membrana vai de menos 65 para mais 30. Quando chega em mais 30, gera o impulso, e esse impulso é espalhado e vai uma ordem para o seu cérebro assim: nossa, mas essa franjinha está me incomodando. Passados alguns minutos ou algumas horas, você nem sente mais a presença dessa franja. Por quê? Porque esse estímulo
passou a ser ignorado, porque os seus neurônios perceberam que esse estímulo vai ser contínuo. E aí, para que você sinta novamente, tem que vir um vento e fazer assim na sua franja. Aí o estímulo é novo, abrem-se os canais de sódio, o sódio do meio externo entra para o meio intracelular, modifica a carga elétrica desse neurônio de menos 65 até mais 30. Quando chegar em mais 30, libera o impulso elétrico e fala, opa, olha minha franjinha aí de novo. Então essa é a explicação da geração do potencial elétrico. Quando o potencial de membrana chega à terminação do axônio, promove a liberação de neurotransmissores que vão estimular ou inibir outros neurônios ou células neurais, como células musculares em determinadas glândulas. Se o estímulo for positivo, for corra, respire, acelera coração, sei lá, vai estimular com que o órgão efetuador haja. Se o estímulo for para, desacelera, relaxa, o estímulo ele é inibidor de algumas funções. Então agora nós vamos falar a respeito da comunicação sináptica. O que é comunicação? Comunicar é trocar informação. Eu estou me comunicando com vocês. Como só eu estou falando, a gente fala que essa minha comunicação ela é unidirecional. Essa comunicação é unidirecional. Sai de mim para vocês. Se nós estivéssemos dialogando, seria uma comunicação bidirecional. Eu mando, você manda. A sinapse é uma comunicação unidirecional, ou seja, do neurônio A para o B, do B para o C, do C para o D. O B não volta para o A, o C não volta para o D, e assim sucessivamente. A sinapse é unidirecional. A função é fazer com que esse estímulo elétrico do neurônio, que eu acabei de te explicar como surgiu, cause uma alteração química no neurônio seguinte. Porque raciocina comigo, presta bastante atenção nisso. O impulso elétrico do neurônio inicial surgiu porque houve uma inversão química do sódio pelo potássio. Então, a partir do momento em que o impulso elétrico tem que ser transmitido, esse impulso elétrico vai ter que motivar com que haja uma reação química no neurônio que vai receber para ele também gerar um impulso, para essa informação chegar onde ela tem que chegar. Quem possibilita que isso aconteça são substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores tocam receptores no neurônio que vai receber a informação, aqueles canais se abrem e aí o impulso continua. A sinapse se constitui por um terminal axônico, por um axônio, no neurônio pré-sináptico, no neurônio A, que vai enviar para o neurônio B. Então, olha só, funciona assim. O neurônio A, que é o neurônio pré-sináptico. Por que neurônio pré-sináptico? Porque é o neurônio que vai enviar informação. Vai enviar uma informação para o neurônio B, que é o neurônio pós-sináptico. Essa informação aqui, essa comunicação, é o que nós podemos chamar de sinapse. Aí, veja se você consegue entender esse raciocínio. Se esse neurônio B enviar a informação para o neurônio C, esse neurônio imediatamente se torna pré-sináptico e o neurônio C passará a ser agora pós-sináptico. E isso vai acontecer até que o estímulo percorra o caminho que ele tem que percorrer. Então, o neurônio que está enviando o estímulo é pré-sináptico e o que está recebendo é pós-sináptico. Entre esses dois neurônios eu tenho um espaço chamado fenda sináptica. Fenda sináptica. Então vamos ver isso aqui. Olha só, vamos ver se vocês estão atentas ao curso. Que parte que é essa do neurônio pré-sináptico? Dendrito, corpo ou axônio? Olha só, o pré-sináptico ele está emitindo o estímulo, ele não está recebendo. Quem vai receber é o pós-sináptico. O estímulo aqui, olha, ele é assim, ó. O estímulo aqui, ele é assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui para você entender isso melhor. Nesse sentido. Então, indica que isso aqui é um axônio. Por quê? Porque nós aprendemos agora há pouco que todo estímulo que vai sair de um neurônio
tem que sair necessariamente por um axônio. Lembre-se, sempre que o estímulo for sair, ele sairá por um axônio. Sempre, é regra isso. Agora, isso aqui, essa parte aqui, pode ser um dendrito, um corpo ou um axônio do neurônio. Por quê? Porque está recebendo o estímulo. E receber o estímulo, o neurônio pode receber pelo dendrito, pelo corpo ou pelo axônio. Então vamos entender a sinapse, como é que funciona. Bom, como gerou o impulso elétrico aqui, a gente já sabe. Um estímulo fez com que abrissem os canais e esses canais fazem com que gere um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai abrir esses canais lá no terminal axônico, que são sensíveis ao cálcio. Lá no terminal axônico, sensível ao cálcio. Quando o cálcio entra, porque o estímulo abriu esses canais, quando o cálcio entra, ele estimula que essas vesículas cheias de neurotransmissores sejam colocadas na fenda sináptica, que é esse espaço aqui. Então, de novo, aquele potencial de ação que nós já aprendemos como foi produzido. Chegou ao terminal axônico e lá no terminal axônico ele abre os canais de cálcio. E quando o cálcio entra para o terminal axônico, o que vai acontecer é que os neurotransmissores que estão nessas vesículas serão liberados e vão invadir o espaço entre os dois neurônios, chamado de fenda sináptica. Quando esses neurotransmissores são colocados no espaço entre os dois neurônios, eles tocam esse receptor e o contato desse neurotransmissor com o receptor do neurônio seguinte faz com que a membrana despolarize e o impulso siga o seu caminho até o outro axônio. Quando chegar no outro axônio, esse que recebeu vai se transformar no pré para mandar para o outro. Isso aqui eu até já falei para vocês. Olha, a sinapse, ou seja, a comunicação, pode acontecer do axônio para o corpo, do axônio para o dendrito, do axônio para outro axônio. Então eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Quero que você entenda isso aqui. Isso aqui, tudo que está escrito axo, 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 axo. Axo é de axônio. Tudo que está no começo é por onde o estímulo sai. O que vem depois é por onde o estímulo entra. Sempre o estímulo sairá pelo axônio. Não tem jeito de não ser. Sempre pelo axônio. E o estímulo, ele vai entrar, ou ele pode entrar, pelo corpo, pelo dendrito, ou pelo próprio axônio, conforme nós já vimos agora há pouco. Então o estímulo sempre vai sair por um axônio. Por isso que eu tenho sinapses axossomática, ou seja, saiu do axônio e entrou no corpo. Soma é corpo. Saiu do axônio, entrou no corpo. Axodendrítica, saiu do axônio, entrou no dendrito. Axoaxônica, saiu do axônio, entrou no outro axônio. Okay? Então essas são as possibilidades que nós temos de sinapse. E aqui a gente está vendo exatamente isso na prática. Olha, aqui axossomática ou axodendrítica, aqui axodendrítica, aqui axoaxônica. São os três tipos de sinapse. Mas veja bem, o sentido do impulso é sempre esse: do axônio para o dendrito, ou do axônio para o corpo, ou do axônio para outro axônio. Sempre assim. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Geralmente, os neurotransmissores são produzidos no corpo do neurônio e ficam armazenados em vesículas lá no terminal pré-sináptico, como nós vimos agora há pouco, sendo liberadas na fenda sináptica. Alguns são liberados já no compartimento pré-sináptico e sendo trazidos do corpo do neurônio pelo transporte axônico. Então, esses neurotransmissores, eles são produzidos no corpo e armazenados no axônio, ou são trazidos do corpo e amadurecidos no axônio. Lembrando que os neurotransmissores são responsáveis por pegar a informação elétrica e excitar quimicamente o neurônio seguinte. Ok? Bom, espero que, por enquanto, esteja tudo bem, que vocês tenham entendido direitinho o que eu quis passar. Deixe o seu comentário aqui, participe dessa aula, coloque suas dúvidas aqui embaixo que eu vou responder todas com muito carinho, com muita alegria, ok? Não se esqueça, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações,
curta essa aula e me ajuda a divulgar esse trabalho. Se inscreva também no nosso Instagram, prof.otavioplazzi. Tenho certeza que vai ser muito útil, beleza? Então vamos lá, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!